ou de repente, uma espiga de milho. Então, a gente tem os produtos in natura, que são os produtos que não passam por processo de industrialização. Vou usar o Sim. exemplo da laranja. Então, eu tenho a laranja fruta, que é um produto in natura. Eu Hum. tenho o suco de laranja industrializado, o suco de laranja que ele é integral, que ele é engarrafado, que não tem conservantes, que é só a laranja ali, e para não ter conservante passa por um processo de pasteurização. Então, esse é a classificação de um produto processado. E aí eu tenho o suco de laranja em pó, né, que tem uma quantidade muito pequena de suco de laranja. A classificação desse suco em pó é um produto ultraprocessado. Então, ele sofreu uma modificação muito grande desde quando ele era laranja, lá em natura, até chegar nessa apresentação na forma em pó. Então, quando a gente olha o rótulo dos alimentos, tem muita gente que ainda tem dificuldade para conseguir entender essa classificação. E aí, qual é o produto que a gente tem que dar preferência para o consumo? Para a laranja ou para os produtos in natura. Então, é aquele já ditado, né, muito conhecido. Descasque mais, desembale menos. Então, tudo que a gente puder consumir in natura, e esse momento do isolamento social, embora as coisas já estejam começando a voltar ao padrão habitual, onde as pessoas têm que sair para trabalhar, mas existe ainda uma certa flexibilidade, então a gente tem um acesso muito mais fácil a esses alimentos, principalmente quem está em casa. Então, esse é o momento da gente até desenvolver um novo hábito, que é o hábito de dar preferência para consumir os alimentos in natura. E aí, dentro, né, da nossa rotina diária, é muito comum que a gente acabe por consumir produto processado também, que aí entra a classificação dos enlatados. É claro que a gente deve evitar e sempre ficar atento ao quê? Ao rótulo, para a gente não ser pego de surpresa, para a gente não ser enganado. Acho que a palavra enganado cabe muito bem aqui. Por quê? Tem muito produto, biscoito é muito comum, né? Você olha lá um biscoito integral e aí você fala, esse daqui é saudável. Daí quando você vai ver a composição, não é nada interessante. Pães, a mesma coisa. Então, tem alguns pães, né, que são rotulados como integrais, mas quando a gente vai ler a composição deles, não é interessante. Porque normalmente eles são feitos com farinha refinada. Então, se tem lá farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, já não é um produto 100% integral. Portanto, a gente acaba não tendo os benefícios que teria quando consumindo um produto integral. Então, no grupo de desafio, como o nome, né, já sugere, a gente tem aí algumas tarefas. E aí amanhã, na verdade, a gente vai trabalhar com um desafio, já vou antecipar aqui para quem estiver presente, para que fique fácil a compreensão. O nosso desafio de amanhã vai ser um desafio de leitura de rótulo. Então, você vai pegar 5 produtos que tem aí na despensa da sua casa e você vai ler esses rótulos. E o que você não entender, você vai fotografar e vai colocar lá no grupo e a gente vai discutir sobre isso. Eu tenho certeza que vai ser muito enriquecedor, vai esclarecer várias dúvidas e quebrar, e tanto quebrar alguns mitos, quanto também trazer mais clareza para as pessoas que têm dúvida, porque às vezes você acha que um produto é bom e não é, e às vezes você acha que é ruim e não é também. Então é bem bacana a gente fazer mesmo esse treino, aprender a ler o rótulo, porque muitas pessoas não sabem ler o rótulo, e é importante que a gente desenvolva essa autonomia. Tá? Então, à medida em que a gente vai treinando, até quando a gente for no supermercado mesmo fazer compra, a gente acaba ficando muito mais hábil para fazer escolhas melhores. Então, amanhã o desafio eu já estou antecipando, vou enviar depois as informações para que vocês não se percam, vou enviar uma lâmina explicativa para vocês entenderem aonde é que você encontra as informações que são importantes, para que você possa fazer, então, uma escolha mais assertiva quando você for comprar no supermercado, tá bom? Agora acho que a gente já pode abrir para perguntas. Então, quem tiver alguma dúvida com relação ao plano, alimentação, pode ficar à vontade para falar.
Flávia, eu queria saber qual que é a diferença do iogurte natural para o desnatado. Porque eu tenho. Deixa eu pegar uma embalagem aqui, vou te mostrar. Tá bom. Porque. Mas você precisa ligar a sua câmera, por favor. O seu vídeo está desligado. Deixa eu ligar aqui. Pronto. Peraí. Desculpa. O meu celular. Eu achei que você estava me vendo. Desculpa. Imagina. Eu tenho esse, só que aí eu estava tomando o iogurte desnatado. Uhum. Só que aí a minha filha falou assim, não, mãe, você está fazendo errado. Eu acho que você tem que tomar o natural. Daí eu tenho esse daqui que é o tradicional. Aí eis a minha dúvida. Eu não sei qual que seria melhor, porque eu tenho uma dúvida muito grande assim, na questão de desnatado. Se o leite é desnatado, então eu acho que eu posso tomar sem culpa, né? Claro, em pequenas quantidades. E o iogurte também. Se ele é desnatado, eu acho que eu estou correto. Eu acho que eu estou fazendo o uso dele correto. Agora, a minha dúvida aqui é porque está dizendo que é natural. Natural e integral. Eu fico pensando que se ele é natural e integral, que tem mais caloria do que o desnatado. É isso? Vamos lá. A diferença entre o integral, que é o padrão, e o desnatado é realmente a quantidade de gordura. Mas aí você tem dois produtos que eles têm classificações diferentes. Então, você tem o iogurte natural integral da marca Nestlé, certo? Isso. Pega para mim esse da Nestlé, gira a embalagem, aí no cantinho, no verso, ele vai ter ingredientes. Quantos ingredientes esse produto tem? Deixa eu ver aqui. Ingredientes. Quantos ingredientes tem? Vê aqui. Peraí que eu não consigo ler não consigo enxergar, não, cara. Não consigo. Vê aqui. A minha filha vai ver, porque eu tô 40, minha filha. Quais são os ingredientes, Bi? São 3 ingredientes. São 3 ingredientes. Quais são os ingredientes? Leite pasteurizado. Leite pasteurizado. Deixa eu ver se eu consigo. Leite pasteurizado ou leite reconstituído integral. O leite reconstituído integral. E fermento lácteo. E fermento lácteo. Então, são 2 ingredientes, na verdade. Ou ele é feito com leite pasteurizado, ou ele é feito com leite reconstituído integral. Leite reconstituído é leite em pó. Então, ele tem o leite e o fermento lácteo, 2 ingredientes. Agora, pega o outro produto. Mostra pra gente o rótulo dele. Mostra a frente. Ó, esse é o da Vigor grego tradicional. Ai, adoro. Ó, esse aí, ela nem precisa ler, porque eu já sei que a quantidade de ingredientes é muito acima de 2. Então, quando a gente pensa, lembra que eu usei o exemplo da laranja? O que eu tenho? A laranja é um produto só, é um ingrediente. Se eu faço o suco da laranja, ainda continua sendo um ingrediente. Se eu processo isso e faço em pó, tem mais de 14 itens, porque eu já li. E fora que tem 4 adoçantes. Quando a gente pensa em suco em pó, na versão 0 açúcar, tem 4 adoçantes, ou então ele tem mais de 5 tipos de açúcares. Então, eu estou usando de novo o exemplo do suco, porque para fixar, para ficar muito claro. Quando eu penso em produto processado, porque dá para produzir o iogurte em casa, eu pego leite, eu fervo o leite, eu vou trabalhar com um ácido, que é o suco de limão, então eu pingo o limão, ele vai coalhar, eu deixo ali fermentando, tem um processo, mas dá para fazer em casa. Precisa fazer em casa? Não, porque a gente tem bons produtos no mercado. E aí eu sempre vou pautar a minha escolha pelos produtos que tenham o menor número de ingredientes na composição. Então, quanto menor for a lista de ingredientes, melhor é esse produto. E aí, o grego, a gente ia ficar aqui uns 5 minutos, porque eles não ajudam. Eles colocam a lista de ingredientes assim em volta da embalagem, numa letrinha miúda. É muito difícil para ler. Mas esse aí eu quero que você leia amanhã, com calma, na claridade, e coloca lá no grupo para a gente falar a respeito disso, tá?
Mas, Tá assim, ótimo. é um exemplo muito bacana que você usou e que agrega, porque essa é uma dúvida de várias pessoas. Eu cheguei até a fazer um post bem esclarecedor no meu Instagram sobre isso. Porque tem produto que tem 3 ingredientes, enquanto eu tenho outro produto que tem 2. Então, qual dos dois é melhor para consumir? O que que tem tem o menos. menor número de componentes, por quê? Ele vai ter menos aditivo químico, ele vai ter menos corante, ele vai ter menos conservante. Esses compostos químicos, nosso corpo não consegue digerir. Porque aí a gente entraria numa questão de metabolismo, mas é assim, precisa ter um local para absorção. Então, se não encaixa, esse produto, esse composto químico, ele fica girando no nosso organismo, prejudica o nosso funcionamento intestinal. Então, tem muita gente que sofre de constipação por culpa do consumo desses alimentos. E assim, você vê que é um alimento que ele passa a impressão de ser muito saudável, de ser uma boa opção, mas ele não é, infelizmente. Mas para tudo desse jeito, né? Então, o que a gente consegue fazer para melhorar? Se você só conseguiu comprar esse produto, não tem problema. Aí, o que você faz? Você pode acrescentar uma fruta, porque daí tem fibra, então você consegue melhorar. Ele tem um sabor adocicado, então ele tem açúcar, enquanto que o outro não tem açúcar. E aí, para aumentar a proteína, porque é interessante a gente consumir um iogurte que seja mais proteico, você pode colocar leite em pó. Pode ser até o desnatado. Então, você põe uma colherinha de leite em pó, mexe, ele vai incorporar super bem, vai ficar mais cremoso e fica muito gostoso. Então, a gente consegue melhorar bastante, né? Um produto que não é tão bacana, mas já que comprou, a gente melhora. Porque às vezes você vai se deparar com essa situação. Você vai chegar no supermercado e na gôndola só vai ter esse produto. Ou aqueles outros saborizados, que são piores ainda. Então, em alguns momentos, a gente acaba ficando refém da situação e fazendo consumo. E tudo bem, porque o mais importante é você saber que aquela escolha e aquele consumo é momentâneo, é pontual. Não é um produto que você vai pegar 10 unidades e vai levar para sua casa achando que está consumindo algo saudável. Então, é importante a gente ter essa informação para poder acertar mesmo nas escolhas, tá bom? E ele deve ser até mais caro do que o outro, né? Esse daqui, esse grego tava mais caro. Tava Ele é mais caro. 1,80 e esse aqui tava um pouquinho mais barato. E aí eu comprei dos dois, que eu fiquei a minha dúvida, porque a minha filha falou, não uso desnatado. Eu falei, mas o desnatado é desnatado, quer dizer que tem menos gordura, porque eu uso leite desnatado, então eu posso usar o... Se você estiver falando, é assim, ó, se você estiver falando do iogurte natural desnatado, ok, pode consumir. Mas a quantidade de gordura de um para outro não é tão grande. Se for o natural, a quantidade de gordura não é tão grande. Se você quiser, pode fazer uso do desnatado. O vigor grego é que não é tão bacana. Sim. Viu, dona Thelma, que adora? Não é só você que gosta. Não, mas tudo que você falou é a real. É verdade. Mas eu gostei mais desse, na verdade. Que bom. Um pouquinho de leite, você pode pôr em qual? No desnatado? Ou nesse? Oi? Esse pouquinho de leite ninho, você falou que pode colocar em qual? No desnatado? Em qualquer um. Em qualquer um. Fica muito gostoso. Porque daí você não precisa nem se preocupar em colocar açúcar. O leite em pó, ele não tem açúcar. Mas como o leite fica muito concentrado e o leite tem a galactose, que seria aí um açúcar do leite, então é natural, é um açúcar natural. A gente não está acrescentando. E não vai fazer mal. E aí você coloca uma colher de sopa, por exemplo, você aumenta a quantidade de proteína, então torna esse iogurte mais proteico. Porque se a gente for olhar o custo do iogurte proteico, é 4 vezes o valor. É muito mais caro.
É muito mais caro. 3 vezes mais, 4 vezes mais. Então, o que a gente faz? A gente só acrescenta um pouco de leite em pó, e pode ser até o desnatado, e consegue melhorar o produto, e tanto com relação a paladar, quanto com relação à composição nutricional. Então, fica um produto super interessante. Eu gosto muito dessa mistura, eu faço com frequência, e ele fica muito cremoso. Tem no meu Instagram até, e ele fica muito, muito cremoso mesmo. É bem bacana. Legal. Tá bom? Vou usar suas dicas. Fazer um comentário? Claro, claro. A questão que você falou aí da constipação, nossa, sempre tive problema, né? Intestinal, ficar muitos dias sem conseguir ir ao banheiro. E esses dias que eu tô fazendo essa dieta, eu tô praticamente conseguindo todos os dias. Eu fico só, às vezes, um ou outro dia. Nossa, como que eu sinto a melhora e até na questão de bem-estar, do humor. Como é que faz a diferença? Cara, é sensacional. Sensacional. E é o que você falou. A gente estando em casa, dá para você optar por coisas mais saudáveis. Ao exemplo da laranja, das verduras, dos legumes, né? De você não ter que comer tudo industrializado, como você faz na rua, que você é obrigado a comer uma bolacha ali naquela correria, naquele desespero. Então, é bem, bem saudável mesmo, bem melhor o retorno, nossa, sem dúvida. Sensacional. Parece que o corpo agradece, né? Sim, sim, o bem-estar, né? Verdade. A mesma coisa energia. A mesma coisa que acontece com você, Thelma, também acontece comigo. Do mesmo jeito, as suas palavras são minhas. Então, eu acho que a maioria das mulheres, né? Geralmente as mulheres sempre têm esse problema, né? Diferente dos homens. Então a gente acaba sofrendo com isso, né? É muito incômodo, você fica travada, você fica represando, é ruim. Isso mexe com todo o organismo. Mas eu não sofro mais agora, desde que eu conheci o grupo, que eu estou participando. Sim. Agora a dica da Nutri, agora eu não sofro mais agora, graças a Deus. Sim. Agora, ainda mais agora com 2 litros de água e meio todos os dias. Faz toda a diferença, né? Hoje, eu vou contar uma coisa para vocês rapidinho, não vou tomar o tempo não. Hoje foi um dia assim muito bacana para mim, porque igual vocês sabem, eu tô aqui no sul e tal, né? Aí hoje veio uma senhora aqui me fazer antes de começar o grupo, veio umas 3 semanas atrás, veio uma senhora aqui na minha casa. É uma senhora aqui, ela é bem sucedida, é nossa amiga. Aí ela veio, eu fui atender ela no portão do prédio, ela levou um susto. Ela falou: o que aconteceu com você? Meu Deus, você tá que não sei o que. Sério. Então, a partir daquele momento, eu fiquei muito triste, né? Porque eu falei: meu Deus, eu tô tão um monstro assim. Aí, hoje o que aconteceu? Hoje, ela conseguiu vir tomar o café da tarde comigo, né? Aí eu fiz bolo de fubá cremoso e tudo, para ela vir tomar o café da tarde comigo. Quando ela chegou aqui, que eu fui abrir o portão novamente para ela tomou um susto. Ela falou: o que você fez? Gente, foi uma coisa inédita. Eu liguei para minha filha, falei para meu marido. Ela falou: o que você fez, Ildete? Eu falei assim: o que eu fiz? Só foi 5 quilos, mais de 5 quilos jogados fora já. Né? Que agora eu não vou me pesar. Tô deixando surpresa. Eu falei: já foi mais de 5 quilos embora. Ela falou assim: mas Ildete, como você está elegante, que não sei o que. Aí começou com o povo daqui do sul fala assim, sabe? Não sei se tem alguém do sul aí. Aí ele falou: como você está elegante. Mas foi muito bom pro meu ego, gente. Vocês não têm noção. É maravilhoso. É maravilhoso. Ela me deixou lá embaixo, porque ela me viu e falou assim: mas o que aconteceu com você? O que é isso? Tipo assim, aí agora que ela veio, depois de umas 4 semanas que ela veio, ela me viu, ela falou totalmente o contrário e ficou boba, ficou de boca aberta. Bacana. Aí eu subi as escadas na frente dela e ela: nossa, Ildete, tá de parabéns. Aí eu fui contar a sua história, falei do grupo, falei que agora eu tenho acompanhamento com a nutricionista, falei do grupo, falei que eu tinha ganhado o prêmio. Nossa, ela ficou tão feliz. Ela falou: mas Ildete, como mudou a sua vida? Bacana.
benção, Mas né? é mérito seu, né? É mérito todo Legal. seu, com toda certeza, porque muitas pessoas têm acesso à informação, mas nem todo mundo utiliza. E também tem a questão do momento. A gente faz as coisas quando a gente está no momento, quando a gente está pronto. Então, se você estiver pronto para usar aquela informação, e às vezes a gente vai por caminhos que são dolorosos, é o que você falou, mexe com a autoestima. Que mulher que não quer se olhar no espelho e se sentir bem? Para nós, não é para o outro, é para nós. E eu já atendi paciente que não se olha no espelho. Isso é muito triste, né? Porque você imagina o desconforto, a pressão psicológica que aquela pessoa sente. E ninguém merece passar por isso. Então, é muito importante, sim, a gente enxergar o problema. Ah, estou acima do peso? Ok, estou. O que eu posso fazer para mudar? O que eu posso fazer para melhorar? Então, é uma troca, como a gente sempre fala, e a gente nunca vai cansar de falar, porque é uma troca, sim. E o nosso trabalho, ele só faz sentido porque vocês existem, porque vocês estão aí. Então, quem ganha, na verdade, somos nós, né? E eu fico muito feliz de saber do seu resultado. Parabéns de novo. Obrigada. Muito bem. Gente, alguém mais tem alguma pergunta? Vamos lá. Eu peguei o bonde andando. Olha ela aí. Mãe, primeiras mais experientes. Pode falar, dona Rai, pode falar. Posso falar? Então tá, peraí. Pode, claro. Vai lá. Não sei quando eu ligo, quando desligo esse microfone. Tá Ô, ligado, Lu, tá boa ligado. noite. Boa noite noite. a todos. Deixa eu te fazer uma pergunta. É sobre o leite desnatado e o semidesnatado. Qual a diferença entre os dois? E qual o mais indicado para eu tomar? Embora eu já estou tomando leite desde que nasci, né? Mas às vezes a gente toma errado, né? Tá? O leite, ele se tornou um alimento muito polêmico, né? Porque tem uma linha da nutrição, que é a nutrição funcional, que exclui o leite. A questão é a seguinte: a gente precisa entender como é que o nosso corpo reage aos alimentos. Então, a gente já até falou um pouquinho sobre isso. Tem gente que tem dificuldade, sim, para digerir carne, tem gente que não tolera muito bem ovos, assim como tem gente que não tolera muito bem o leite. Eu Então, mesma tenho um problema para ingerir a carne vermelha, por exemplo. Sim, então antes, né, de falar sobre os benefícios, é só importante destacar isso. O leite, ele pode sim ser um alimento com alto potencial inflamatório para um grupo de pessoas que não toleram bem. Então, para quem tem essa sensibilidade ao leite, infelizmente hoje o leite que chega para nós, ele realmente não tem a mesma qualidade que o leite de 30 anos atrás. Então, é fato, sim, que algumas pessoas não vão tolerar. Perfeito. Dito isso, a comparação entre o leite semidesnatado e o leite desnatado é o teor de gordura. O leite semidesnatado, ele tem em torno de 3 a 4% de gordura, ou até menos do que isso, depende muito do fabricante, mas a média é 3% de gordura. Enquanto que o leite desnatado tem 1%. Então, é uma quantidade que não é tão diferente assim. Se a pessoa tem um paladar adaptado ao leite desnatado e está numa dieta de emagrecimento, objetivando mesmo reduzir o consumo de gordura, pode priorizar o consumo do leite desnatado. Se você tem o hábito de consumir o leite integral há anos, você gosta muito dele, eu sugiro que você faça o consumo do leite semidesnatado. Por quê? Normalmente a pessoa não vai consumir 1 litro de leite por dia para que essa diferença, né, em percentual seja significativa. Então, às vezes a pessoa consome 1 copo ou 2 copos ao dia, 1% a mais, 2% a mais, não vai influenciar tanto assim, porque lembrando que é sempre o contexto, é o todo que acaba resultando. Então, é uma questão mesmo de paladar, porque a diferença no percentual de gordura de um produto para o outro é muito pequena. Com relação ao cálcio, alguns produtos têm uma diminuição no teor de cálcio, mas isso varia também de um fabricante para o outro.
E a diferença também não chega a ser tão significativa assim. Então, à medida que reduz um pouco a gordura, reduz um pouco o teor de cálcio também. Mas, como eu disse, essa é uma variável, está dentro do que a nossa legislação permite e não é algo tão impactante assim. Então, é mais uma questão de paladar mesmo, tá bom? Se tiver adaptado ao desnatado, ok. Do contrário, consumo semi tranquilamente. Tá bom? Leite comigo, qualquer um. Válido, só que ultimamente Então, eu tá tô, ótimo. né? Não, eu já muito tempo que eu tomo o desnatado, só que assim, antes eu ainda tomava mais o outro, assim, né? A sequência era mais no leite integral, na verdade. Aí agora eu tomo ou desnatado ou o semi-desnatado, né? Mas Ótimo. é uma informação muito boa, muito obrigada. Imagina, de nada. Nelly? Oh, chegou minha Olá! vez, eu cheguei atrasada, sentei no fim da fila. Minha internet não Isso está caindo. mesmo. Boa noite. Boa noite. Vocês estão falando aí do leite, todo mundo gosta do leite, e o Dete, pelo jeito, deve atacar a geladeira no iogurte aí, né, Dete? E eu, ao contrário de todo mundo, eu não suporto leite de jeito nenhum, nem o semi, nem o desnatado, nem o integral. Agora, uma coisa que me chamou a atenção, o leite em pó, o leite em pó puro, com uma gotinha de óleo, de colherada. Aí eu Aí, gosto, mas uma vez no ano. É muito Aham, raro eu comer. Só que, porque é de comer mesmo, é de colherada, aquela aham. gotinha de, só para ficar um creminho. Mas é muito raro. Eu tenho um pacote aqui, tem acho que 2 meses, está fechado ainda, não, nem lembro. É que, de repente, às vezes a Maera quer fazer um bolo, alguma coisa, então só para ter aí. Mas, além do queijo, que agora eu não estou comendo queijo amarelo, queijo branco nem sempre eu tenho, né? Então, o que eu precisaria substituir por alguma coisa? A questão do cálcio. Que é muito importante para as mulheres, né? Isso, Como exato. preventivo da osteoporose Agora que eu estou com 20 e poucos, agora que eu estou com 23, então, assim, tem que botar o cálcio, tá, né, tá na pensando no alimentação futuro, para né? substituir o leite. Isso, Para o quando eu tiver mais futuro. Então, adulta, vai. vamos lá. Só fazendo um adendo e Ah, até puxando aí, o aí que um eu posso substituir no pouquinho, caso do... né? Aham. A gente vai falar sobre o cálcio. Então, é o seguinte: o cálcio é um mineral que ele é muito importante para a saúde óssea, mas também para a saúde cardiovascular. Então, ele também participa do metabolismo, né, cardiovascular, e nem todo mundo sabe, existe aí Isso. equilíbrio. Mas o que acontece? Quando você não consome leite e derivados, que são os principais, os mais conhecidos fornecedores de cálcio, você dá prioridade para os vegetais folhosos verdes escuros, como a couve, brócolis, espinafre, couve de Bruxelas, mostarda, rúcula, agrião, catalônia, enfim. Carola, Catalônia, Exatamente. Os almeirão. verdes escuros, a gente Escuro, verde escuro. tem uma quantidade Tá. maior. E aí, o que acontece? O ovo, ele tem praticamente todos os minerais. Então, ele vai ter uma quantidade de cálcio menos expressiva, mas ele tem uma quantidade, sim, um pouco menor, mas se for um consumo regular, é interessante. Você falou sobre a questão do leite em pó, então o que você pode fazer? Você pode tranquilamente fazer a sua caldinha e comer com fruta, com mamão, por exemplo, fica uma delícia. Então, às vezes o mamão não tá tão docinho assim, com mamão fica muito bom, com abacate, se você gostar de abacate, fica muito bom também. Isso, com abacate eu gosto. Uhum. Então, Abacate é eu uma gosto. caldinha, um Mamão não, creminho porque mesmo que já você me vem na faz. cabeça a vitamina. Isso. Uhum. É o creminho. Já me Então, vem na cabeça. É vitamina de fruta? Não rola.
Amanhã, comprar leite em pó. Aê! Desnatado, viu? Só um tiquinho. Mas pode. Eu mandei para vocês uma receita de leite condensado que foi feito a partir do leite em pó. Leite em pó, condensado, água quente e adoçante. Ai, que É uma receita de leite condensado. 5 minutos. Bastante ele Cuidado no só com a água liquidificador. quente, né? Mas vai processar em uns 5 minutinhos mesmo. Mas eu coloquei no grupo, se vocês quiserem, eu envio de novo, porque tem um vídeo explicando uma receita super prática. E aí dá para fazer outras preparações. Não vai açúcar. Não vai açúcar nesse. Adoçante. Que ótimo. Ai, adoçante. Maravilha. Olha que Eu vou legal. colocar Depois no você grupo. manda. Vou colocar no grupo de novo para vocês. Esse leite condensado ele virou um pudim e ficou maravilhoso e foi super aprovado por todo mundo aqui em casa. Pelas formigas de plantão aqui, ele foi aprovado e não sobrou nada. Bacana. Exatamente. E aí, esse exercício que a gente vai fazer amanhã, ele vai ser muito bacana. Porque daí tem um leite em pó. E às vezes a gente não tem a curiosidade, ou às vezes a gente não atenta para esse fato, né? De que você não sabe o que você está consumindo. Essa que é a verdade, na maioria dos casos. Então, não é só papel do nutricionista saber. Você como consumidor, mas deveria. Porque existe um ditado que ele é fantástico. Conhecimento é poder. Então, se você conhece o produto que você está consumindo, às vezes você até devolve ele para a prateleira e você compra um outro. E aí essa empresa, ela vai entender que ela precisa melhorar. Isso acontece. Nós, nutricionistas, nós somos chamados para participar de pesquisa, de grandes empresas. Já aconteceu comigo umas 3, 4 vezes. De grandes empresas e para opinar no desenvolvimento de produtos. E por que eles estão ouvindo nutricionista e não só o engenheiro de alimentos? Porque a gente vai educando a população. A gente vai educando vocês. Então, quem tem poder de compra tem a decisão. E aí eles acabam produzindo um produto que seja mais saudável e mais benéfico para o consumidor. Porque senão é só a gente deixar de comprar. Não é nem questão de ser saudável, mas não atende à sua necessidade, então não compre, né? Mas você precisa entender o que você está consumindo. E a mesma coisa para pães, para biscoitos, para torradas. Se a gente começa a ler o rótulo, eu mesma já levei muito susto por aí. Porque quando você vai ver, a embalagem é linda. E aí você olha e fala, nossa, eu não acredito que tem isso aqui. E realmente devolve. Na hora já perde a vontade de consumir e você encontra opções melhores, né? E só para a gente finalizar, porque eu acho que o nosso tempo já está encerrando. Lá no começo, eu não sei se você acompanhou essa parte, a Thelma falou sobre a questão da facilidade no consumo de alimentos in natura estando em casa. Mas isso acontece também no ambiente de trabalho. É só questão da gente conseguir adaptar, né? Então, se você almoça em restaurante, você consegue transportar os seus lanchinhos intermediários e às vezes até programar o seu café da manhã. Se você leva marmita, então você já está mais do que habituado. Você pode levar, por exemplo, alimentos que não precisam de refrigeração, dependendo do local que a pessoa trabalha. Chips de leguminosas. Castanha. Se você gosta de doce, leve chocolate, 70% cacau, chocolate amargo com castanha. Leve frutas secas. Leve frutas in natura com casca, de preferências que você consegue comer com casca. Pera, goiaba, maçã, pêssego, ameixa. Banana. Sim. A casca então, a fibra, né? A lista é quase que infinita. Coco até que tem que ficar refrigerado, mas dá para fazer chips. Então, assim, em resumo, esse momento é um momento que a gente está vivendo que é muito difícil. Tirou a vida de todo mundo do eixo. Quando digo a palavra mundo, é mundo mesmo. É uma crise sanitária de proporções mundiais. E tirou todo mundo do eixo. Mas não adianta a gente ficar chorando, lamentando,
uma situação que está fora do nosso controle. Então, a gente gira a chavinha e a gente escolhe olhar o melhor que essa situação tem para nos oferecer. E talvez seja o momento mesmo, né, de olhar para dentro, de cuidar do corpo, da saúde física, da saúde mental, de fazer melhores escolhas, para quando a gente voltar para o mundo lá fora, a gente voltar melhor, a gente voltar mais fortalecido, mais saudável, né? E quando a gente desenvolve... Oi. E mais magra. Também. E quando a gente desenvolve novos hábitos, eles passam a fazer parte da nossa rotina. Vocês que estão conosco no grupo VIP há um mês, mais de um mês, eu aposto que se a gente falar, olha, não tem mais treino, vocês vão treinar sozinhas, porque isso já é um hábito. Então vai ter um momento ou outro que vocês vão buscar isso, né? Você acaba preferindo uma fruta, você acaba comendo